Olá, como estão todos vocês presentes aí no auditório, né, que estão nesse estado de Minas Gerais, localidade de Uberlândia. Então, eu fiquei triste de não poder estar presente com vocês hoje, pessoalmente, me entristece também, mas nós vamos aqui aproveitar este momento para uma experiência de trocas de modo virtual. Eu aproveito hoje essa maneira virtual para conversar com vocês. E nós estaremos apresentando um pouquinho do tema de tradução e interpretação, sobre estratégias de tradução e interpretação. É uma conversa que nós teremos. Posteriormente, vocês podem fazer também contato comigo, me lançar perguntas, estou aberto para tudo isso. Primeiramente, eu quero me apresentar também a vocês. Vocês estão aí em Minas Gerais e eu estou onde? Vocês sabem onde eu moro? Eu moro no estado do Ceará, aqui no mapa. Veja. Fortaleza é a minha cidade. É a capital do Ceará. Vocês viram aqui bastante na minha cidade, as pessoas vêm fazer turismo, vêm visitar, e nós temos aqui várias localidades, praias famosas, e eu torço para que vocês um dia também possam vir visitar aqui a nossa cidade e visitar o nosso Ceará. O meu nome é Fernando Parente. Meu sinal é esse, configuração em F, do lado esquerdo da face. Eu sou professor do curso de Letras Libras, dentro desse polo aqui, que é da UFC, o sinal é esse, e é a Universidade Federal do Estado do Ceará. Eu trabalho também no curso de Letras Libras. É licenciatura esse curso, não temos ainda tradução, infelizmente. A gente espera que nos próximos anos nós possamos criar também o curso de tradução. Mas hoje, infelizmente, isso não aconteceu ainda. Aqui vocês podem ver o prédio da UFC, também muito imponente o prédio, já construído há vários anos, um patrimônio. Bom, a nossa conversa é sobre o tema de interpretação e também tradução. O foco maior é na tradução. Não, na interpretação. O foco maior é na interpretação. Vocês já sabem que a interpretação há muitos anos está presente, vem se desenvolvendo, a sociedade sempre se vale desse serviço de interpretação, mas antigamente as pessoas de grupos diferentes, de idiomas diferentes, tinham dificuldades de comunicação, então se valiam das pessoas para fazer a transposição linguística entre esses povos. Essa questão da interpretação simultânea, já há muito tempo existia? Não. Nós não tínhamos isso todo o tempo. Ocorreu que, a partir da Segunda Guerra Mundial, naquele momento, as pessoas tinham presos políticos e precisavam fazer os julgamentos, e então nós começamos a ter a interpretação simultânea, e depois isso ganhou forma pelo mundo. É importante também mostrar a vocês que a interpretação tem vários tipos diferentes. Aqui o primeiro, nós temos a interpretação simultânea. Nesse segundo item, interpretação consecutiva. Vejam, primeiro, segunda pessoa. Uma pessoa fala, a outra repete. Não é ao mesmo tempo, minuto a minuto, a fala. Temos também a interpretação intermitente e a interpretação sussurrada. E a última, nós temos a interpretação, onde a pessoa faz a leitura e faz a interpretação verbalmente, transitando entre as duas línguas.
Bom, esses 5 pontos nós vamos focar, dentre eles, somente na interpretação simultânea. Somente, porque não dá para detalhar cada um desses itens, porque o nosso tempo, infelizmente, é muito curto. Nós teríamos que criar um curso com várias horas, então hoje é impossível. Nós temos somente alguns minutos. Bom, cada pessoa, nós temos autores. Vocês conhecem esse sinal para autor? Autor, nós temos autor assim também, outro sinal para autor. Autor também é conhecido assim, nós temos diversos, mas aqui nós utilizamos autor. Autor, ok? Então, diversos autores, várias pessoas já criaram seus textos sobre tradução e interpretação. E quais são as necessidades? Estão elencadas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Nós também chamamos de competências. Então, são 6 competências. A primeira delas, linguística. Você precisa conhecer uma língua e outra, se aprofundar no conhecimento para valorização e segurança no momento da interpretação. Você sabe como transitar e mediar de uma língua para outra, né? Fazer a transposição de uma língua para outra. Isso é fácil? Não, não é fácil. Algumas pessoas se perdem, né? Porque mesmo que saibam as 2 línguas, que tenham fluência, que pode ser assim apresentado em sinais, ou esse sinal para fluência, fala bem ou sinaliza bem, ela conhece uma língua, conhece a outra língua. Isso é fácil, transitar entre as 2 línguas? Conseguem? Não é fácil. Nós precisamos ter muito treinamento, usar de várias estratégias e também de muito estudo. O segundo item é um conhecimento, a competência metodológica, né? Que nós teremos aqui. A metodologia é você saber o passo a passo, você entender a interpretação, que tem vários tipos, de como você vai se valer dessas estratégias para atingir o seu objetivo com mais eficiência, né? Nessa comunicação, você também é ajudado pela metodologia. Outra competência é a competência por área, que significa também que você precisa conhecer sobre o assunto. Eu, por exemplo, Fernando, o meu conhecimento maior é dentro da área da linguística, a área de tradução e interpretação, eu tenho domínio. Mas se a pessoa me convida para fazer uma interpretação em uma outra área de física, por exemplo, física, esse é o sinal, não, esse é o sinal de física, ou química, eu preciso antes fazer uma preparação, preciso de um estudo para ter segurança sobre esse tema. Eu não tenho um envolvimento com esse tema, eu preciso de uma organização. Também é preciso o conhecimento cultural, bicultural dessas línguas. Vocês conhecem esse sinal como cultura? Aqui nós usamos no Ceará cultura, certo? Então, eu preciso desse conhecimento bicultural nas 2 línguas para que eu tenha segurança, tenha capacidade de transitar entre elas. E a última competência é uma competência técnica. Eu não gosto muito desse sinal, porque esse sinal é técnico. Parece que está vinculado ao futebol, aquele técnico que está ali fora do campo, acompanhando os seus jogadores. Então, eu não gosto muito desse sinal, mas tudo bem. Esse conhecimento técnico, então, por exemplo, eu estou adentrando em uma área, por exemplo, a área jurídica na justiça, e eu preciso compreender como é que as coisas acontecem ali. Eu posso antes chegar, conversar com as pessoas, ter um relacionamento, ou eu fico mais afastado? O que é melhor? Qual é o passo a passo dessa área de trabalho? E um outro autor, também semelhantemente, ele apresenta, eu vou mostrar para vocês aqui, outra teoria. Nós temos outros pesquisadores que também tratam do tema da interpretação e
tradução, mas focado na cognição. Vários autores pesquisam nessa área. Nós temos aqui, nesse slide, depois também vocês podem registrar, tirar uma foto, tentar fazer uma pesquisa mais avançada, porque hoje, em função do tempo, nós vamos conseguir aprofundar aqui. Bom, este autor, o sinal dele é assim, configuração em D, na testa. O nome dele, Dennis Cockley. Então, ele é um famoso pesquisador, um autor também bem reconhecido, e que faz pesquisas sobre o processo cognitivo, o esforço cognitivo do profissional intérprete. Então, esse processo cognitivo, essa cognição, como é que acontece isso dentro do cérebro humano? É uma coisa fácil, se a gente olhar de fora parece que é, mas se tivéssemos a possibilidade de adentrar na mente da pessoa e ver tudo aquilo que está sendo trabalhado, nós perceberíamos que é muito difícil, muito complexo. Por isso, as pesquisas, então, de Cockley. Mas hoje também, em função do tempo, não dá para aprofundarmos em cada item. Vocês podem fazer as suas pesquisas também pelo Google, com esse sinal Google, ou esse sinal Google, os dois sinais, vocês verificam. Então, se têm curiosidade de aprender sobre ele, podem fazer as suas pesquisas. Também nós temos alguns livros que explicam sobre esse tema, de trabalho da tradução e interpretação, e esse é um livro brasileiro. Temos alguns aconselhamentos para os profissionais intérpretes, quais são as necessidades, ele traz tudo bem detalhadinho. Este um outro livro, esse vermelho, é em inglês, também tem como referência o Dennis Cockley, É um livro muito bom, que você acaba percebendo outras nuances que são apresentadas e que acabam nos dando segurança, e que antes não eram discutidas. E no momento que você faz a leitura, você percebe que isso é uma autoajuda e que nos ajuda também no processo tradutório. Bom, aqui nós temos um outro, voltando também no primeiro livro, ele trata também da tradução em momentos de conferências, seminários, em atividades mais sociais. Ele traz essa explicação. Vocês podem baixar dentro do site da Febrapios, e vocês podem acessar o site, baixar gratuitamente, fazer os seus downloads, e também podem fazer contato com outros profissionais intérpretes, que também podem contactar por e-mail, perguntar como são as estratégias que eles utilizam. Eu resolvi colocar esse tema aqui porque muitas pessoas me perguntam qual é um documento, um texto que respalda sobre o trabalho em dupla dos intérpretes. Este é um documento muito importante, é muito bom esse texto. Ele foi organizado a partir do Fórum de Profissionais Tradutores e Intérpretes dentro das instituições de ensino superior. Foi planejado e organizado em defesa do trabalho do profissional intérprete, do que precisa. Então, no momento, vocês também podem fazer o acesso no site da Febrapios e podem fazer essa verificação lá também. Esse é o mesmo documento, é o texto apresentado, é apresentado também em Libras de como é o trabalho do intérprete. Aqui vocês já veem o próprio site da Febrapios, vocês podem acessar e clicar em seguida na aba Documentos. Depois escolhem o texto, selecionam, baixam, é tudo gratuito e está liberado para vocês. Bom, mas agora
nós vamos começar a explicar mais detalhadamente sobre o tema, a questão das estratégias de tradução e interpretação. Muita gente acredita que isso acontece de forma natural, deixa acontecer no momento, na hora a gente acaba encontrando os sinais, organizando as estratégias naturalmente. É assim que acontece? Não, infelizmente não é. Nós todos precisamos antes de um treinamento, de um planejamento. Eu gosto sempre de mostrar esse exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que está ali jogando o seu futebol e às vezes acontece um contato mais brusco, uma falta de jogo e a pessoa cai ali, está toda sentindo dor, e não consegue sequer se levantar. Então chama-se um auxiliar, alguém, um enfermeiro, que vai tentar fazer esse tratamento, e a pessoa vem correndo, passa ali uma pomada, aplica um spray para tentar ajudar essa pessoa que está sofrendo. Mas às vezes também não tem um treinamento, não tem uma estratégia. Como é que isso vai acontecer? Vai gerar um prejuízo, às vezes acontece até uma violência maior. Vamos assistir. Então, vocês viram? Parece que faltou estratégia, não tinha, por exemplo, é um serviço fácil, um serviço simples, mas se a pessoa não se preparou, não treinou, não usou de alguma estratégia, ele não sabe, ele não vai conseguir fazer esse trabalho. Ele vai se arrepender futuramente e ter prejuízo e dar prejuízo também. Isso é uma metáfora com relação ao trabalho do intérprete. Se essa pessoa trabalha, mas não tem um treinamento adequado, não se preparou, ele vai oferecer um prejuízo a essa plateia. E normalmente essa plateia é o surdo. Então ele precisa de um treinamento, ele precisa de uma adequação estratégica. Ele precisa fazer uma avaliação do seu trabalho para oferecer um trabalho de maior qualidade. Vejam. Olha isso, nós temos escadas, mas essa pessoa, esse homem, ele não usou adequadamente. Nós temos várias escadas aqui, mas amontoadas. E ele não conseguiu atingir o seu objetivo, que era visualizar do lado de lá do muro. Ele não conseguiu isso. Por quê? Porque ele não soube utilizar as estratégias. Mas como assim? Ficou impossível aqui. O intérprete, às vezes, é a mesma coisa. Tem inteligência, ele estudou, ele se preparou, mas no momento da interpretação treme. Ele não consegue transitar entre as duas línguas, ele não consegue efetivar o seu trabalho, porque faltou o conhecimento estratégico, faltou um treinamento, um planejamento anterior. Então, eu fiz uma busca desse termo estratégia. Então, busquei em dicionários online e apareceu o seguinte: a estratégia é o meu modo de conseguir atingir o meu objetivo. Um outro, as pessoas têm uma forma ardilosa de alcançar os seus objetivos, de vencer os seus limites. Ok. Vejamos outro. Nós temos aqui a estratégia como sendo contextualizada também de área militar, uma estratégia de uso em guerra, que achei bem interessante. E também a questão da arte.
São meios disponíveis, né, estratégias para explorar condições que me ofereçam condições de alcançar os meus objetivos específicos. Dentro da área de tradução e interpretação, nós temos também isso. Esses conceitos aqui eu busquei no dicionário próprio de uma pessoa conhecida. Ele era intérprete, agora passou a ser professor, o sinal dele é sim, Diego. É Diego Barbosa. No final, vocês veem nas minhas referências, mas eu estou apresentando para vocês já. Então, já busquei todos esses conceitos com outras pessoas, outros pesquisadores, alguns amigos, são vários autores, para trazer para vocês. Vamos seguindo. Bom, uma estratégia, então, de tradução. Ela precisa de quê? Nós temos uma pesquisadora irlandesa, Lesson, 2005, e ela pesquisa as estratégias, né, as várias estratégias. Primeiramente, as estratégias apontadas por ela traz omissão. Isso é normal, alguém está ali se apresentando em língua oral e você fazendo a sinalização. E eu posso omitir algum sinal? Sim, isso é perfeitamente possível. Por exemplo, a pessoa está se apresentando e eu estou aguardando, parece que aquilo está cansativo, ela está sendo repetitiva. Para as pessoas que estão ouvindo, parece que fica cansativo esse discurso. Eu posso usar a omissão como estratégia? Sim, é possível que isso aconteça. Também um exemplo, nós temos alguém que está conversando, ela fala, né, apresentação do PowerPoint, passa, próximo, por favor, eu preciso acompanhá-la? Passa, próximo, passa, preciso fazer isso? Não, não preciso fazer isso. É o próprio surdo responsável de fazer esse acompanhamento e esse controle. Ele mesmo vai acionar o seu notebook, passando as telas. Essa não é uma responsabilidade minha. E ele pode avisar também a um ouvinte, que é técnico, que está trabalhando ali, próximo, e eu continuar simplesmente a minha sinalização ou verbalização. O Diego, então, esse meu amigo, ele faz a sua pesquisa. Então, ele trata desse tema de omissão muito mais profundamente. Ele traz outros detalhes. Vocês podem fazer a pesquisa diretamente na obra dele. O segundo ponto é a adição. Isso, é o sinal de adição. Nós já utilizamos várias vezes, mas às vezes nem nos percebemos, nem nos damos conta. Por exemplo, nós estamos ali aguardando e tem uma pessoa que é ouvinte, que vai se apresentar e... por exemplo, nós estamos aguardando ali a professora Ronice Quadros. E ela se apresenta dizendo, em língua portuguesa, olá, tudo bem? O meu nome é Ronice e eu sou professora, e etc. e tal. E o intérprete pode, por exemplo, olá, meu nome é Ronice, meu sinal é este, e apresentar o sinal. Mas espere, quem está palestrando não falou nada disso. Como é que o intérprete pode lançar desse recurso? Isso é normal, gente. O intérprete usa a sinalização. Sempre, normalmente, quando a pessoa se apresenta, ele contextualiza apresentando o seu sinal. Mesmo que o palestrante não disse isso, mesmo sendo em algum conceito, é possível que nós, no momento da verbalização, utilizemos. É uma estratégia nossa a adição. O terceiro ponto é a substituição. Então, às vezes, o que acontece? Nós estamos ali no trabalho de tradução, eu ouço alguma palavra, um termo, então eu tenho uma estratégia, eu preciso escolher uma estratégia melhor. Suponhamos que seja um surdo sinalizando, e eu vou para casa de aí vem essa configuração de C na testa, que pode ser tio ou tia, e eu fico na dúvida se é homem ou se é mulher. Configuração em C na testa, qual deles? É homem, mulher? Eu não sei. Ele ainda não me falou isso. Aí, suponhamos, eu escolho tio, né? Eu fui na casa do meu tio, tal, e prossegue a fala, aí o surdo sinalizando,
eu fui e encontrei na casa do meu tio e ela estava grávida. Ué, como assim o intérprete? Descobriu naquele instante. Olha, eu não sabia, poxa vida, é tia, não é tio, é mulher, é feminino, mas eu não sabia. Ele pode usar duas estratégias de substituição. E se a pessoa colocou o sinal de tio ou é um outro sinal, ele estuda uma estratégia de usar um termo mais genérico, pode ser parente, que não está definido se é masculino ou feminino, né? É neutro, né? Ou pode usar família ou familiar, né? Família, é da família dele, ele foi na casa de alguma pessoa, homem ou mulher, não foi apresentado ainda, não foi dito isso. Então é uma estratégia que nós podemos utilizar. Outra estratégia é o parafraseamento, né? Às vezes o que acontece é que eu tenho uma palavra e essa palavra, no momento da conversão para a língua de sinais, ela precisa de vários sinais para ser identificada. Ela não tem uma palavra e um sinal. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso, às vezes, de 2, 3 sinais que me dão o contexto daquele conceito, né? E vocês também podem utilizar dessa estratégia. Se vocês tiverem curiosidade, também podem acessar a dissertação do Diego Barbosa, né, fazendo essa verificação aqui pela referência. Vejam, eu quero mostrar também outras pessoas, outros autores. Essa mulher, a pesquisadora Germana Hortêncio, ela pesquisou o tema, por exemplo, das estratégias utilizadas pelos tradutores e intérpretes dentro do meio religioso das Testemunhas de Jeová, o sinal TJ. E ela pesquisou, então, várias pessoas, como estavam atuando e que estratégias estavam utilizando. É bastante interessante, eu vou apresentar para vocês. Ela usa também uma única novidade que nós percebemos aqui, que na pesquisa anterior não havia. Ela mostrou aqui, então, o número 4 de uso de perguntas, né, que não se espera que tenham respostas, perguntas retóricas. A pessoa, por exemplo, está ali apresentando e diz em língua oral, né, na semana que vem nós teremos prova. E o intérprete sinaliza, usando Libras. Na próxima semana nós teremos o que mesmo? Prova. Ué, mas quem está palestrando não falou o que, não ficou na dúvida, mas essa é uma estratégia que você vai dar maior visibilidade ao que vai ser apresentado. O surdo cria uma proximidade quando você fala, ele fica na dúvida, o surdo se interessa mais, ele cria um foco para aquilo que está sendo apresentado. Essa também é uma estratégia que nós podemos utilizar. Bom, aproveitando também recursos. Um sinal assim que nós podemos utilizar, configuração em R, né, mão ativa e mão passiva, é um sinal que nós vamos utilizar. São os recursos materiais. Aproveitando os materiais visuais, né, contextualizando também. Às vezes nós temos um palestrante, a pessoa está ali utilizando a voz, e o intérprete aguardando, sinalizando, e em algum momento desse discurso, o intérprete não precisa valer-se da sinalização. Porque, por exemplo, lançou-se alguma música, fez a disposição lá no telão, e é também apresentada a legenda. Então, o intérprete não precisa sinalizar. Outro que vocês podem também estar pesquisando é essa senhora. Ela também é uma pesquisadora da área de tradução e interpretação. Ela é do Egito, ela é nascida no Egito e ela pesquisa sobre as línguas de sinais,
os processos de tradução, certo? As identidades e semelhanças nos processos de tradução. São universais da tradução. Então, todos esses itens, como a gente já avisou, o nosso tempo é curto, não dá para explicar tudo, mas vocês podem avançar nas suas pesquisas. Eu aproveito nesse momento para poder provocar vocês, né, que eu gosto bastante de conversar sobre esse tema, e vocês podem estar entrando em contato comigo sobre ele, então. Também nós temos esses dois livros, né? Um é A Arte da Guerra e o outro de um autor que faz uma comparação justamente na área da tradução e interpretação. Mas como assim? Vocês podem pensar, não, nada a ver, são coisas distintas, mas elas têm relação. Vocês podem perceber que os temas abordados combinam sim, né? E eu vou apresentá-los para vocês agora. Temos aqui essa tabela que trata nesse lado da arte da guerra e o outro de tradução e interpretação. É um comparativo que se apresenta. Por exemplo, sobre o assunto do campo de batalha. Na guerra eu preciso conhecer, me posicionar sobre em que local vai estar acontecendo essa guerra. No contexto da interpretação, também eu preciso conhecer qual é o momento, qual é o lugar onde eu vou fazer essa interpretação. No segundo ponto, nós temos que na guerra as pessoas precisam convidar os seus aliados para se dar apoio, e no momento da tradução e interpretação, eu preciso também de concentração. Eu não posso ficar ali sem atenção, né? Sem prestar atenção naquele contexto onde eu estou trabalhando, eu preciso de foco. O terceiro ponto o assunto é o ataque, de como que vai acontecer, o momento exato de fazer esse ataque. Então, na tradução e interpretação, eu também preciso saber, eu mesmo, como é que eu vou usar as estratégias que eu tenho conhecimento, que eu tenho domínio. E também é uma metáfora de guerra e da tradução. Se acontecer, por exemplo, algum imprevisto aqui no último, eu preciso saber que estratégia, porque eu estou de frente a um problema e preciso desviar desse problema. Então, eu preciso me preparar estrategicamente antes. Outro tema também importante é com relação ao intérprete de apoio. Eu preciso também fazer combinados e que essa pessoa vai estar ali ao vivo, né, para fazer o meu apoio. Essa pessoa, eu tenho um amigo que se chama Tiago Coimbra, né, e ele também tem na sua dissertação, ele trata sobre esse intérprete de cabine. Já tem um sinal. Nós temos aqui intérprete com a palma da mão virada para cima, e quando eu viro o dorso da palma da mão aqui, então eu tenho intérprete de cabine. Esse é o sinal. Mas também estou percebendo aqui que não vai dar tempo da gente tratar desse tema. Bom, se vocês forem trabalhar como intérprete de apoio, por favor, evitem isso que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Gritar não pode ser um apoio gritando, é sussurrado, é um apoio sussurrado. Ou às vezes a pessoa está ali junto com um amigo e faz caras negativas, apresenta ao colega diferente, um olhar de reprovação. O apoio pode oferecer uma palavra, um termo, mas não quer dizer que a pessoa que está verbalizando seja obrigada a aceitar. É ele quem decide se usa ou não, e vocês precisam respeitar isso.
também essa pessoa que está de intérprete de apoio, ela tem uma responsabilidade. Ela tem um momento de controle, né, que ela, por exemplo, é 20 minutos. Então eu vou sair, daqui a pouco eu volto. Aí o tempo passa, ele retorna, né, para fazer a troca com esse colega. Isso aqui é muito importante também. Se é um trabalho de cooperação, de troca, eu vou apoiar essa pessoa? Não, ele não vai precisar de mim agora não. Dá licença, eu vou ali fora, eu vou lanchar, vou bater papo, conversar com outras pessoas, deixa ele. Aí ele fica 20 minutos ali sozinho trabalhando e depois eu volto e faço essa troca. E também ele está livre? Não, nós precisamos ficar presentes junto. Pode acontecer de algum momento você precisar ir ao banheiro, mas é uma saidinha rapidinha. Não se pode prolongar e deixar essa pessoa sozinha. É um trabalho que é feito em dupla, em conjunto. Também eu não posso chegar atrasado, por exemplo. Não, eu tenho um amigo que vai começar primeiramente lá, ele faz os 20 minutos, eu atraso, e depois eu chego, não tem problema, depois a gente troca. E ele sai mais cedo. Ele sai antes. Nós já começamos com prejuízo, isso também não pode acontecer. Gente, olha aqui. Esses termos aqui. Às vezes nós precisamos colocar os termos corretos, as palavras corretas. Por favor, se atentem com isso, evitem. Não, por favor, parem, não façam isso. Melhor, nós temos aqui a questão da interpretação, nós temos a direção também que é preciso ser observada. É de língua portuguesa para Libras ou de Libras para língua portuguesa. Isso é importante que se respeite, porque a língua é visual, né? A língua portuguesa é oral auditiva, né? A interpretação sinal-voz, né? Nós precisamos observar tudo isso que está sendo apresentado, porque nós vamos fazendo as colocações que estão de acordo com a língua. Os termos em inglês, por exemplo, se for do inglês para o holandês, a interpretação, a alemã para o italiano, nós temos que utilizar os termos próprios da língua. Então, por que na língua de sinais, eu mesmo faço ali a sinalização? Qual é o sinal que está sendo apresentado? Em ASL, língua de sinais italiana, eu preciso de um nome, o LSI, ou língua de sinais italiana, isso é melhor, eu preciso fazer essa contextualização. Se vocês quiserem se aprofundar nas leituras, terem mais informações, eu apresento para vocês aqui as minhas referências. Eu vou apresentar num quadro maior para que vocês vejam. Viram? Pois bem, vocês podem ler, fazer as suas leituras, buscar outros materiais. Eu agradeço então a atenção de vocês, todo esse tempo que permaneceram comigo, e torço que vocês não tenham dormido durante a palestra. E vocês podem conversar comigo, fazer contato por vídeo ou por Facebook, me mandem mensagens, por favor. Aqui está meu contato. Então, finalizamos. Tchauzinho para vocês, foi um prazer conhecê-los, né? Eu espero que futuramente nós nos encontramos presencialmente para podermos conversar e fazermos outras trocas. Ok? Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.